Muito bem, Ranieri, de volta aqui ao nosso Repórter Seridó. Nós já estamos recebendo nesta sexta-feira a presença do Dr. Herbert Castro no nosso programa. Nós vamos falar desse assunto recorrente, fraudes, né, diversas fraudes, pessoas idosas que procuram a delegacia, doutor, para prestar um boletim de ocorrência, se queixando, né, que sempre existe ali, utilizando de uma forma, de uma linguagem buscar uma linguagem, uma educação, e a pessoa pensa que é um advogado ou uma agência bancária que está ligando para aquele cidadão, e aí ele é induzido a cometer esse erro e cai numa fraude. Então, boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Repórter Seridó. Boa noite, meu amigo, e a toda a sua grande audiência. Realmente essa questão de fraude, ela é uma coisa que ela é muito ampla no ambiente aí da Previdência, né? A gente, quando fala de fraude, a gente já imagina falsificação documental, a gente já imagina clonagem de dados, de cartão, né? Mas existem muitos outros tipos de fraude, né? Que muitas vezes a gente nem percebe, talvez nem note que é fraude, né? São coisas simples, às vezes do dia a dia, que até as próprias pessoas, muitas vezes, que vão requerer benefício, acabam cometendo sem ter a noção de que está fazendo uma fraude, né? Então, assim, por exemplo, aquela situação em que a pessoa ela quer tentar uma aposentadoria rural e no último ano para conseguir o benefício, ela é orientada para ir para o sítio, mas coloca todos os documentos como agricultor, né, por ela ser filho de agricultor ou por ter mesmo esses documentos de agricultor, mas não morar lá. Então ela coloca como se ela vivesse os 15 anos lá no sítio. Isso é uma fraude. Você escondeu o companheiro, né, para conseguir um benefício LOAS, orientado muitas vezes por maus profissionais, né, seja advogado, seja quem for, mas orientado dessa forma, é uma fraude. Se você se separe do seu companheiro, ou você vai morar em outro endereço, ou alugue uma casa para você, é uma fraude. Você está sendo orientado a fazer uma fraude. Quando você esconde bens, né, e não declara aqueles bens ali para conseguir determinado benefício, também é uma fraude, né? Quando você finge algum tipo de doença, também é uma fraude, né? Então, assim, às vezes são essas coisas que às vezes as pessoas, elas mesmas querem fazer isso, né? Querem induzir até mesmo os profissionais a fazer esse tipo de coisa, mas elas não têm percepção da gravidade que é esse tipo de fraude. Inclusive, doutor, às vezes é comum a gente ouvir que o benefício de uma pessoa, aliás, não o benefício, naquela pré-questão de juntada de documento para a pessoa se aposentar, e às vezes a perícia ela é negada. Não entenda que eu estou dizendo, não é todas as perícias que estão relacionadas à questão de fraude. Às vezes falta um documento, uma coisa ou outra. Mas, às vezes a pessoa inventa uma doença ou cria aquela situação e aí é negado. Sim, ou simula ou aumenta, né, aquela determinada situação. Isso é lastimável porque tem pessoas que realmente são doentes, né, mas elas têm, por exemplo, dificuldade de se expressar. Então acaba que acontece também às vezes do contrário. A pessoa tem muito mais doença do que ela na verdade alega, porque por timidez ou por falta de acesso também ao sistema de saúde. Então a pessoa tem um exemplo, hernia de disco, doença mental, esquizofrenia, hipertensão, tem um conjunto de doenças. Mas às vezes ela só consegue acessar 1 ou 2 exames. Então, às vezes acontece ao contrário. Ela acaba entrando em desvantagem na justiça porque ela não teve acesso a tudo. E às vezes acontece do contrário também, que é quando ela acaba aumentando o que ela não tem, né? Então, isso é uma fraude. Então, todas essas situações que a gente fala, né, de a pessoa, por exemplo, alterar o cadastro único, vou colocar fulano, vou botar meu endereço na casa de um parente para ficar mais fácil conseguir. Isso as pessoas não sabem que é fraude, elas podem acabar respondendo por isso, né? Tendo, muitas vezes, quando consegue o benefício, correndo o risco de perder o benefício e devolver o dinheiro, ser processado na esfera criminal, inclusive, né? Responder por processo criminal, dependendo da gravidade da situação. Então, assim, você vê que hoje a gente tem muitas pessoas sendo processadas por justamente mentir essa situação de agricultor, né? Muita gente está ouvindo aí, talvez não saiba disso. Então, aquela situação que você acha que não é nada, vou colocar minhas coisas tudo no sítio porque fica mais fácil eu me aposentar como agricultor. Na verdade, você faz bico de qualquer outra coisa, servente pedreiro, mototáxi, cabeleireiro, sei lá o quê. Às vezes a pessoa faz isso, mas está colocando tudo como agricultor. É uma fraude.
né? Então, assim, tem que ter muito cuidado quando as pessoas pensarem em fazer isso para elas conversar com algum advogado, porque eu tenho certeza que um advogado que ele, digamos, ele tem assim uma boa índole, ele vai dizer para o cara não fazer isso. Não faça isso. Não tem necessidade de você fazer isso, né? Você vai fazer a coisa certa. Bom, doutor, pegando esse gancho aí da questão da seriedade, de ser uma pessoa correta, tem um cidadão aqui em Currais Novos que é seu fã porque disse, eu sou fã do trabalho daquele advogado. Aí eu sinceramente, na hora, qual advogado? Ele disse, daquele do programa, rapaz, participa na sexta-feira. Ah, doutor Herbert, diga ele que eu mandei um abraço, diga ele que conhece o Nivaldo. Gente boníssima. Pronto, e ele disse que o senhor é um homem muito sério, um profissional, né, que orienta. Ele disse, rapaz, ele usou até essa expressão, que ele disse, olha, ele orienta bem direitinho a fazer, né, o que é correto, a fazer o que é, né, correto, ele não engana ninguém, e ainda mais, se for demorar o processo, ele diz, se for ser mais rápido, ele diz. Rapaz, ele ficou assim, ele disse, olha, não esqueça, mande meu alô e fala para ele. Eu digo, o recado vai ser dado. Eu agradeço demais as palavras do meu amigo. Assim, eu acho que é essa importância do advogado de realmente ser sincero, né? Seja para desagradar ou seja para agradar. Porque quando a gente vê uma situação que ela não está correta, né, aquela situação, a pessoa às vezes chega, mas eu quero colocar aí o endereço tal, eu quero que você bote como se é agricultor, como se eu morasse na... Não, peraí, meu amigo, não vamos por aí, porque não é correto. Você fazer isso, você vai se colocar em risco, não tem necessidade. Então, se você trabalha para que as coisas sejam feitas corretas, você cria uma boa imagem, você tem uma boa imagem aonde você for, seja justiça, seja aonde você for, você vai melhorar a situação daquelas pessoas humildes que precisam e muitas vezes não conseguem um benefício. Por quê? Porque existe hoje uma desconfiança muito grande em cima de todos. Então até aquela pessoa que tem direito, muitas vezes passa a não ter direito de tanta mentira que muitas vezes existe, né? Então assim, a gente tem que ter essa luta para acabar com esse tipo de situações, digamos assim, falsas e essas fraudes e trabalhar com o que é correto. Olha, isso serve para todos, do gari ao presidente da República. Isso. Trabalho correto. Isso. Da imprensa, o médico, qualquer um. Não tem erro, bicho. Você falando transparente, dizendo, olha, aqui, quando errar, assumir que errou, exatamente. E bola para frente. Jamais iludir ninguém, você vai ficar rico com isso, você vai receber tantos mil, isso aqui é ganho, você vai ganhar isso aqui em tanto tempo. Jamais fazer isso, nem da parte do cliente, que ele jamais aceite qualquer coisa de forma errada, jamais o cliente aceite enganar ou orientação para mentir, jamais o cliente aceite isso, e já também por parte dos profissionais a realmente fazer o que é correto para que a coisa flua. A gente já tem uma previdência tão complicada, não precisa complicar mais, né? Olha, inclusive, a mentira tem perna curta e a fraude, né? Tudo isso, esse contexto que nós falamos agora, é questão aí da fraude, né? Fraude. Eu quero agradecer mais uma vez, doutor, a sua presença, que sempre é muito bem-vinda, e tem esses feedbacks importantes das pessoas que enxergam no trabalho a seriedade, né? Isso é um compromisso cada vez mais, isso honra a sua profissão, a nossa profissão. Quando um telespectador chega e diz que admira o nosso trabalho pela seriedade, pela correção, isso nos dá, inclusive, muito mais força para a gente trabalhar e um compromisso maior para a gente manter isso aí. O difícil, só para o senhor completar, o difícil é ganhar a credibilidade e mantê-la. Né? Você ganhar a credibilidade às vezes não é tão difícil. Manter ela e depois que você perder, para você recuperar é complicado. Né? Quem anda reto não desvia caminho. Então, não tem como. Você anda reto, você não desvia. Então, para você desviar e recuperar o caminho reto, é sempre mais difícil. E é só aproveitando aqui o ensejo, é ótima oportunidade que você tem a gente ajudar, tanta gente está precisando. A gente pede que as pessoas
que estão mais idade, né? Os nossos idosos, tenham muito cuidado com esse fornecimento de dados, com esse fornecimento de cartão, com esse coisa por internet, pedindo seus dados, pedindo CPF. Cuidado com isso, tenha muito cuidado, porque eu vejo todo dia gente prejudicada com esse tipo de coisa. Então, muito cuidado para quem você fornece um dado. Cuidado com aquela promoçãozinha, época de Black Friday, televisão, não sei o que, por tantos mil, tá agora... Essa é complicada. Cuidado com essas coisas, fornecer dado, querer comprar, aquela situação, deposita R$500 aqui que a gente te fornece tantos mil de empréstimo, não sei. Empresa séria não faz isso. Tem cuidado com isso, veja se é uma empresa séria, veja se é a pessoa de confiança, tenham cuidado porque a gente está vendo um aumento crescente de fraude nesse sentido aí. Muito bem, essa foi mais uma entrevista, mais uma conversa, um esclarecimento aqui no nosso Repórter Seridó. Muito obrigado, doutor. Valeu, meu amigo. Sexta-feira, se Deus quiser, mais um tema para a gente discutir. Se Deus quiser.